Meus irmãos, espero que todos tenham jantado bem, amém? Pois bem, vamos fazer mais uma oração, sentado do jeito que estão mesmo. Bendito Deus, grato uma vez mais, pela tarde desse dia, por tudo que o Senhor já fez por nós. Te agradecemos pelo alimento que o Senhor deu a cada um de nós. E agora que vamos seguir na orientação da Tua Palavra, pedimos: vem, ó Espírito, traz luz, traz direção à exposição da Palavra nesta hora. Meus irmãos, nós estávamos abordando sobre a autoridade estabelecida na igreja. Essa autoridade repousa primeiro sobre o pastor da igreja. Por quê? Porque Deus, Ele entrega a igreja para que este pastor cuide dela, oriente, organize. E esse pastor é um ser humano, é um homem falho. Paulo diz que nós temos esse tesouro em vaso que é de barro. Então barro trinca, barro suja, barro é complicado. Mas assim aprove a Deus, assim aprove a Deus. Então nós sempre atentamos para a autoridade que está sobre a pessoa. Porém, é bom nós entendermos como isso se subdivide dentro de uma igreja, por exemplo. Nós estamos aqui na noite desse dia, e esta igreja tem aqui um pastor que está presidindo sobre nós, que é a autoridade estabelecida aqui. Quando eu cheguei hoje no aeroporto, e eu literalmente, quando eu desci do avião, que eu pisei no solo aqui, eu já me coloquei debaixo da autoridade que está estabelecida aqui. Por quê? Porque eu posso ser pastor, posso ser pregador, mas a autoridade minha, ela estará sempre submissa à autoridade aonde eu chegar. Por quê? Porque o meu trabalho aqui hoje é cooperar com a autoridade aqui estabelecida. Eu vim aqui para cooperar com o pastor. Eu não posso chegar aqui sobrepondo uma visão. Eu não posso chegar aqui estabelecendo a minha visão de trabalho, de obra. Esse que é um dos grandes problemas, por exemplo, dos itinerantes, irmãos. Nada contra itinerante. Eu até acredito que tem pregadores itinerantes que são homens sérios, são homens de Deus, mas há necessidade de tomar muito cuidado. Por quê? Porque alguns, quando eles assumem o púlpito num congresso, num evento, eles se julgam maior do que qualquer um que está na tribuna, inclusive maior do que o pastor da igreja. E quando ele assim faz, ele vem quebrando esse princípio. Mas eu creio e ensino isso, que a bênção que eu dependo nessa tarde aqui, ela vem do trono, passa pela autoridade, para depois chegar na minha vida. Esse pastor que é a autoridade aqui, eu disse há pouco, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Então o que é que ele precisa? Ele precisa de alguém que coopere com o seu ministério. E quem são essas pessoas que Deus dá? Então, por exemplo, aqui com o pastor Rainelis, quem que o senhor tem aqui que é dirigente de uma congregação, ligado com o senhor aqui? Está trabalhando eles todos? Cadê? Está ali. Pronto. É só um que eu quero. Vem aqui o senhor, meu irmão. O senhor conversou um pouquinho comigo agora. Vem cá. Como é que é o nome do senhor? Paulo. Paulo está dirigindo aonde, pastor Rainelis? Parque Extrema. Então veja bem, Paulo foi chamado por Deus, salvo por Jesus. Deus deu a ele dom ministerial, ok? E pegou o ministério do Paulo, que Deus deu a ele, e colocou sob a liderança do pastor Rainelis. Então, quem que é Paulo? Paulo é servo de Deus, a serviço do ministério
do pastor Raineres. Então, quem que é Paulo? Paulo é servo de Deus e Paulo é servo de Raineres. Amém? Bom, o senhor está dirigindo aonde? Parque Extrema. Então, veja, o pastor Raineres olhou, ele não pode estar lá no Parque Extrema. Os irmãos achou esse negócio de servo engraçado? Vocês vão achar daqui a pouco. Escute isso, irmão. O pastor não pode estar lá, mas o pastor Paulo está lá no Extrema. Quem que é o Paulo lá? Quem que é o Paulo lá no Extrema? Tem irmãos do Extrema aqui ou não? Tem ali as irmãs do Extrema, sua esposa? Trouxe menos da mulher, ganhou nessa noite. Tem que fazer. Menos da Eva veio. Pronto. Escute, então veja. Quem que é Paulo lá, irmão? Paulo lá é o servo do pastor Raineres. Por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar assim, para qualquer um irmão ali na portaria, eu perguntar assim, o pastor está aí? A primeira palavra que alguém vai dizer a mim, às vezes, é o seguinte: qual pastor? Ah, obrigado. Qual pastor? Qual pastor? E aí eu vou dizer, olha, eu estou me referindo ao pastor Raineres. Acertei agora ou não? Aleluia. Reinério. Nem escrevendo eu acerto. Escute isso, irmão. Quantos pastores tem nessa igreja? Quantos pastores tem nessa igreja? Diga assim, a igreja só tem um pastor. Os outros são pastor na igreja. Então, se eu perguntar, o pastor está aí, é sempre se referindo ao pastor da igreja. Agora, essa igreja tem uma sede, essa igreja tem congregações. Então, quem é Paulo lá? Paulo lá, ele é o representante do pastor. Ele não é o pastor lá. Entendeu ou não? Então, se ele não é o pastor lá, a visão daqui chega lá. Isto, irmãos, traz unidade no corpo, unidade no trabalho. Pastor Edi, mas como que Paulo é servo do pastor? Você por acaso já leu em Josué capítulo 1? Josué, servo de quem? E por que servo de Moisés? Porque era aquele que cooperava com Moisés. Só que o Paulo também, pastor Paulo aqui, não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então ele precisa de quem ajude ele lá. Então, por exemplo, o Paulo nomeia lá uma irmã para ser dirigente do círculo de oração. Como é que é o nome da irmã lá, dirigente? Patrícia. A irmã Patrícia, então, é a dirigente do círculo de oração. Quem é o pastor da igreja mesmo? Diga comigo, a autoridade delegada por Deus. Agora, essa autoridade delegada por Deus, pegou a autoridade que não é dele, que é de Deus que está na mão dele, e delegou Paulo lá na Extrema. O Paulo, como não pode fazer o trabalho sozinho, pegou dessa autoridade que também não é dele, e distribuiu a irmã Patrícia. A irmã Patrícia, que não pode fazer o trabalho do círculo de oração sozinha, procurou uma irmã lá e delegou ela como a regente do grupo. A regente está aqui ou não? A regente ela também. Ela bate o escanteio lá e marca de cabeça. Aleluia. Pronto. Aí veja bem, está tendo um ensaio, tem a segunda, pronto. Está tendo lá o ensaio do círculo de oração.
Aí a irmã Patrícia chega e disse: irmãs, nós vamos cantar hoje à noite o hino 15 da pasta. Aí duas irmãs lá atrás disseram: não canto, hino 15 eu não gosto. A outra disse: ela está pensando que ela manda aqui, todo dia escolhendo o mesmo hino, eu não vou cantar esse hino. Aí começa. Bom, chega a noite, lá vai Paulo, dá oportunidade. Vamos ouvir as irmãs. Aí aquelas duas irmãs levanta, mas o coração fica sentado. Não aceito, não concordo. Será que ela está pensando que manda aqui? O que aconteceu? Aquelas duas irmãs desobedeceu a irmã Patrícia, sim ou não? Só que quem é Patrícia? Uma autoridade dela é? Então não é Patrícia, é a autoridade que está sobre Patrícia. Quando ela desobedeceu a Patrícia, automaticamente desobedeceu a Paulo, que pôs Patrícia, que deu a Patrícia legitimidade para o trabalho. Mas quem é Paulo? Paulo não tem, Paulo é uma autoridade estabelecida pelo pastor da igreja lá. Então automaticamente essas irmãs não obedeceu Patrícia nem Paulo, ela desobedeceu o pastor da igreja. Mas quem é o pastor da igreja? Se não uma autoridade instituída por Deus? Então, na verdade, essas duas irmãs desobedeceu ao Deus que estabeleceu o pastor, e o pastor que estabeleceu Paulo, e Paulo que estabeleceu Patrícia. Você viu que o efeito dominó? É aqui que está o problema, irmãos. Obrigado, irmão Paulo. Obrigado. É aqui que está o problema. Quando nós não conseguimos discernir isso. Como administrar um trabalho, presidir uma igreja, se não há uma visão de unidade? Pastor fala um negócio aqui, o obreiro fala outro lá. Pastor, mas eu estou sentindo de Deus. Acaba que é sentimento, irmão. Sentimento é um negócio que dá e passa. Isso não é sentimento, isso é organização, isso é Bíblia. Aonde está o problema? É que quando isso acontece, a murmuração é estabelecida e a síndrome de Lúcifer toma conta da igreja. Meus irmãos, nós combatemos com muita frequência pecados de conduta e não corrigimos pecado de princípio. O que é pecado de conduta? Adultério. O que é pecado de conduta? Vícios. Isso é pecado de conduta. Isso é pecado contra a santidade de Deus. Você fere a santidade. E o que é pecado de princípio? Desobediência, rebeldia. Isso fere o caráter de Deus. Todas as vezes que há um pecado de rebeldia, Deus recolhe a misericórdia e executa justiça. Aqui que está o problema, irmão. Tem muita gente sendo punido e nem sabe por que está sendo punido. Porque Deus executa. Por quê? Porque todas as vezes que você quebra o princípio de autoridade, você está pondo em xeque o princípio do governo divino. E nós vamos ver agora, rapidamente, quais são as consequências da quebra desse princípio. Deus nunca deixou de punir. Então saiba de uma coisa: se você resiste à autoridade, Paulo disse no texto que nós introduzimos, você resiste o próprio Deus. Todas as vezes que você resiste a alguém que está sobre você, lembre-se, você está resistindo o próprio Deus. Pastor, mas é que o meu líder está fora da visão de Deus. Deus vai tratar com ele, não é você. É Deus quem vai agir. Pastor, mas a minha regente... Você já viu um negócio para dar mais confusão do que o uniforme para fazer festa? A festa já começa em contenda. A líder chega e diz: olha, irmão, o uniforme vai ser saia preta e blusa branca. Ah, não quero. Não. Na outra, se eu quero azul, e a outra eu quero amarelo, e a outra não é rosa, e a outra não é pink.
Olha para cá, psiu. Será que não dá para ser crente 3 dias? 3 dias eu vou usar essa saia. Eu não gosto da saia, mas eu vou usá-la porque eu estou aqui pelo todo, pela unidade. O Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos... Mas tem uma metáfora lá. Ele disse assim: é como o orvalho que desce sobre o Hermon, o monte maior, que retinha toda a neve na época do inverno rigoroso, mas depois que o inverno passava, o sol vinha, sabe o que ele fazia? Ele distribuía para os menores. Ali é símbolo de unidade, irmão. Quem tem mais graça suporta quem tem menos. Quem tem mais maturidade suporta o outro. Jesus disse: se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Uma você anda obrigado. Quando ele parar, você diz: vamos mais uma? Disse, não, mas é só uma. Não, mas eu quero andar mais uma. Mas porque a outra eu vou porque eu sou crente. Entendeu, irmão? Isso é a unidade da igreja, é visão de propósito. Eu não concordo com toda a visão do meu líder. Sim, mas eu não estou aqui para concordar. Eu estou aqui para obedecer. A visão está com ele, a visão está com ela, a visão está com aquela liderança ali. Então eu vou submeter-me e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que Deus fez? Lúcifer quebrou a autoridade, sim ou não? Deus pôs fora do Éden, destruiu a sua habitação. Adão quebrou a autoridade junto com Eva. O que Deus fez? Botou fora do Éden e colocou querubim em volta com espada. Se quiser entrar, tem que passar pela espada. Por isso que o dia que Jesus foi apresentado no templo, o velho sacerdote, quando o apresenta, disse: eu vejo. O que o senhor vê? Eu vejo uma espada que ultrapassa a sua alma. Era ele voltando para o Éden, no caminho da obediência e da submissão, e retroduzindo o povo na presença de Deus. Princípio de família quando é quebrado, irmão, da mesma forma. Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, saiu da arca, saiu alegre, fez vinho, embriagou-se, ficou bêbado, ficou nu. O filho viu a nudez do pai. E diz a Bíblia que ele, saindo, comunicou com seus irmãos. Quando ele comunica com os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos pegou um lençol e vieram andando de ré e cobriram a nudez do pai. Acordado, pois, Noé do vinho, tomou conhecimento do que o filho tinha feito. Diz a Bíblia que ele amaldiçoou o filho. E aquela maldição, pastor Renélis, ela durou até o capítulo 15 de Mateus. Até o dia que a cananeia veio gritando e Jesus disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar aos cananitas, aos cães. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque tem uma maldição sobre eles. Mas ela conseguiu atingir o coração de Jesus. E Jesus, quando viu a humilhação dela, disse: ó, mulher. É mais ou menos assim: aí eu não aguento. Porque quando Jesus disse: eu não posso, ela disse: não, mas eu não quero nem tudo, eu quero só o farelo. Ela desce lá no profundo. Aí Jesus revogou a maldição. Mas diz a Bíblia que Cão foi amaldiçoado. Qual o problema de Cão? Primeiro, ele não era autoridade sobre o pai, para tratar assunto do pai. Segundo, e isso é forte, o teu líder caído está mais certo do que você de pé. Ah, pastor Edi, aí não. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e Lúcifer. E Judas nos informa, dizendo que a resposta de Miguel para ele foi o quê? Por que ele disse: o Senhor te repreenda, pastor?
Porque no eterno passado, Lúcifer era autoridade sobre ele. Então, uma autoridade caída, não toca nela não. Só quem pode tocar é Deus. Não é assunto seu, irmão. Não entra nesse negócio. Isso vai te trazer transtorno desnecessário. Qual era o propósito desse moço? Expor o erro do pai para assumir a liderança da casa. Todas as vezes que você expõe um erro alheio, quando você não foi chamado para julgá-lo, você está quebrando um princípio de autoridade, porque isso não te diz respeito. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou, e assim foi a maldição. É sério o assunto ou não, irmãos? Hã? Ló. O que temos em Ló? A Bíblia chamou Deus a Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, com um coração grande, traz o parente junto. Atrasou a viagem de Abraão por causa do parente. Diz a Bíblia que ambos prosperaram. Deus nunca falou com Ló, Deus nunca fez promessa para Ló, Deus nunca chamou Ló, e de repente olha o problema, está tendo contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chama Ló e disse: olha, nós não vamos contender, nós somos irmãos, escolhe a parte que você quer ir. Se for para a esquerda eu vou para a direita, se for para cima eu vou para baixo. Qual deveria ser a atitude de Ló? Uma atitude de gratidão, meu irmão. Tio, se eu estou aqui é por causa da sua bênção. A partir de hoje eu mato essas ovelhas, eu mato esse gado, eu mando embora esses pastores, mas eu não saio da tua presença, porque eu só sou abençoado por causa de ti. A atitude de Ló em sair da presença de Abraão foi a atitude da lei da vantagem. Quando Abraão dá a oportunidade, irmão, a Bíblia diz que ele, olhando a campina do Jordão, ele viu a melhor água, ele viu o melhor pasto. Em outras palavras, meu tio já está de idade, não sabe nem o que está fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite a você: aquele que tem a bênção de Deus, aonde ele chegar vai florescer, meu irmão. Ele pode ser posto em cima da rocha, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Olha o fim de Ló: perdeu a família, perdeu as filhas, perdeu finança. Por quê? Porque quebrou o princípio da unidade. Que falarmos de Nadab e Abiú, irmãos. Quem são eles? 2 filhos de Arão. Esses moços são sacerdotes. Diz a Bíblia que eles resolvem oferecer incenso, função do sumo sacerdote. E sabe por que eles fazem isso? Levítico capítulo 10, a Bíblia vai informar que eles estavam embriagados. Chegaram bêbados no altar, irmão. Essa embriaguez pode ser aplicada espiritualmente. É quando você não sabe o seu lugar. Você não tem discernimento mais para que foi que Deus te chamou. Isso é sério. Diz o historiador Flávio José que eles levaram um porco para o altar. E Deus os matou instantaneamente, porque era fogo estranho. Porque Deus só reconhece aquele que Ele chama e estabelece e dá a Ele autoridade. Diz a Bíblia que Deus os matou, e mais ainda, proibiu o pai, que era Arão,
de ir até no velório. Aqui tem um princípio aqui, meu irmão. Ministério é algo sério. Ministério é algo sério. Se tratando de ministério, não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem marido. Você precisa tomar muito cuidado e julgá-los à luz da Bíblia. Miriam e Arão. Será que você conhece essa história? Aqui é um outro problema. Quebrou o princípio de autoridade. Por que quebrou? Lembra quem foi Miriam? Miriam foi aquela que fez a barquinha, colocou Moisés e acompanhou e levou para a filha de Faraó. Era a irmã mais velha. Mais ou menos assim, pastor. Miriam estava dizendo: eu vi esse menino crescer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se Deus resolver pegar lá da porta e pôr aqui, irmãos, isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu vivi isso aqui na pele. Quando eu assumi o campo que eu estou hoje há 18 anos, eu tinha 35 anos de idade. O que eu tinha de idade, os pastores que iam cooperar comigo, tinha de ministério. Então não preciso dizer muito. A resistência foi muito grande. Todo pastor que assume um campo, antes de 5 anos ele não pisou no chão ainda. Depois de 5 anos presidindo o campo, ele começa a pisar o pezinho dele no chão assim. Começa. E tem mais um detalhe, irmão. O problema é mais com os que diz a favor do que com os que diz contra. Miriam olha e diz: esse menino chamou Arão. Quem era Arão? O irmão mais velho. Entraram num assunto particular de Moisés, gente. Moisés se casa, eles não gostou da mulher do Moisés e resolveram murmurar. Não, Moisés, está errado, está errado, está errado, está errado. E fala daqui, fala dali. Sabe o que aconteceu, pastor Renério? Deus marcou uma reunião para tratar o caso. Chamou Moisés para a reunião. E Moisés não sabia nem o tema da reunião. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que, isso aqui é muito forte, a Bíblia diz que quando eles murmuraram, aí a Bíblia diz assim: e o Senhor ouviu. Meu irmão, sempre quem ouve primeiro é Deus. Você está lá em casa, tomando aquele café e surge o assunto, você murmura, aí Deus diz: hã? Deus ouve primeiro. Tem coisa que nós, pastores, não está nem sabendo. E a gente ainda vai lá orar pelo camarada, mas Deus já ouviu, já tratou, e você não está nem sabendo. Mas aqui, sabe o que Deus fez? Marcou uma reunião ministerial. Chamou Moisés para a reunião, chamou Miriam e chamou Arão. Quando eles vieram para a reunião, Deus veio e estacionou a nuvem na porta de Moisés. E disse assim: Miriam, Arão, havendo profeta no vosso meio, eu falo. Se alguém tiver sonho, eu também uso em sonho. Mas com Moisés, meu servo, eu gosto dessa expressão no original, porque ela diz assim: eu falo como o amigo fala ao outro do outro lado da cerca. É Deus dizendo: eu boto ele de bruço na cerca e fico batendo papo com ele, gente. Profeta eu uso de vez em quando, sonho eu dou de vez em quando. Agora Moisés não, eu tenho intimidade com ele, eu tenho comunhão com ele, eu falo com ele face a face. Miriam vai ser tirada do arraial agora, vai ficar leprosa. Arão tem sobre ele a veste sacerdotal. Deus disse: ok, porque Deus respeita a unção. Mas você se lembra como é que ele morreu?
Quando ele estava próximo a morrer, Deus disse: tira a veste. Sabe o que Deus fez? Pegou Josué, o mais improvável, e pôs no lugar dele. Rapacaia sope pipofomahai. Tem gente que perde a bênção no dia que se levanta, irmão. Você olha, ele ainda está no púlpito, ele ainda está pregando, mas Deus já cortou ele faz tempo. Deus já cortou ele faz. E tem mais um detalhe. O nosso ministério é geracional, permitindo Deus até no máximo janeiro. Eu estou lançando um livro chamado Como Flecha nas Mãos do Valente. O poder que há na vida de um pai, de uma mãe, e se esse pai e essa mãe for um pastor, meu irmão, o poder que há no empoderamento. Eu tenho 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotados. Eu tenho 3 netas, vai para a 4ª neta agora e vem nascer mais um neto, 5. Mas eu tenho um garoto de 5 anos de idade. Eu adotei com 11 meses, é o meu xodó. Hoje mesmo ele me mandou um áudio, disse: papai, onde é que você está? Vem para cá. É o meu xodó. Ele canta, pastor. Eu estava pregando sobre empoderamento de pai para filho em um culto, numa regional. E eu disse: os cantores aqui, os pregadores, marra o cadastro aí do sapato, segura as calças, porque o Ricardinho está chegando. Ele vai passar vocês tudo, porque a autoridade de Deus sobre a vida dele, a unção de Deus sobre ele, tem chamado. Falei: tem mais, vai ser pregador também, vai ser profeta de Deus. 15 dias depois eu estou viajando, minha esposa está com ele no culto, tem um pastor pregando, termina, o pastor faz o apelo: vem para frente quem quer receber uma oração. Lá vai ele corre para a fila. Aí minha esposa mandou o vídeo. O pregador botou a mão na cabeça dele e disse assim: debaixo da minha mão está um profeta de Deus. Pastor, eu falei 15 dias antes, o céu tomou nota, porque Deus honra o ministério pastoral. A nossa igreja sofreu demais, irmãos, porque os crentes viveram uma época de botar a família de pastor fora da igreja. Mais ou menos assim: só está tocando porque é filho de pastor, só está cantando porque é filho de pastor, só tem oportunidade porque é filho de pastor. Meu irmão, olha, o dia que você vê um filho de um pastor envolvido em qualquer coisa na igreja, você já pode glorificar, porque você tem que olhar e dizer assim: se o filho dele está, o meu está vindo aí, porque a mesma unção do altar vai para o povo, irmão. Agora, imagina como o diabo usa isso, as pessoas às vezes nem percebem. O prazer é que o filho do pastor esteja desviado. O prazer é que o filho do pastor... Não, mas filho de pastor dá muito problema, por 2 motivos. Primeiro, por falta de discernimento da igreja. Menino dá problema porque é menino. Adolescente dá problema porque é adolescente, irmão. Agora, os filhos dos crentes, de um modo geral, acorda, meu irmão. A probabilidade do teu filho ser vaso na casa de Deus é muito grande. Na minha casa eu disse aos irmãos: tem 4. O meu filho é pastor de um setor, vive, ama missão, prega, ensina, dá estudo de discipulado. A minha filha louva, tem disco gravado. O outro filho é um presbítero, dirige uma congregação. Minha esposa prega comigo, ensina, está lançando um livro agora para mulheres, dá seminário de família junto comigo. Essa é minha casa. Pastor, o senhor não tem problema? Irmão, tem tanto que tem uns na beirada dando seta, querendo entrar, esperando vaga. Eu digo: está congestionado, não entra mais não, eu vou administrando os que tem. Mas tem a bênção de Deus, tem o mover de Deus, tem o mover do Espírito. Deus chama Moisés e disse: Miriam, a partir de agora está leprosa. E Arão, eu corto o ministério dele aqui. Pastor,
e pastores que me ouvem, e igreja do modo geral. Busca na sua mente agora o que eu vou dizer, analisa o que eu vou dizer agora, depois vocês comentem entre si, ou se tiver oportunidade, fale comigo. Todo crente rebelde, que se rebelia contra pastor, que se levanta contra a autoridade, Deus começa a tratar com a família dele. Porque quando ele quebra aqui, Deus quebra a autoridade dele lá dentro da casa dele. Deus quebra a autoridade dentro da casa dele. Meu irmão, eu já vi cada situação, porque Deus corta na hora. A Bíblia diz que a congregação parou 7 dias, enquanto Miriam estava leprosa. Agora, era 2 milhões de pessoas aproximadamente, que a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, saiu 600 mil homens que empunham espada. Multiplica isso por menino e mulher. Então aproximadamente era 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas parado por causa de uma murmuração gerada pela rebeldia, por falta de respeito à liderança. Faz trabalho, faz evangelismo, prega, tem um louvor bom, a igreja não vai, não prospera, uma dificuldade tremenda. Tem culto que parece que você está carregando uma carreta lotada da subida, irmão. Pastor fica com o coração na mão. Ô Jesus, o que está acontecendo? Vamos orar, vamos jejuar. Nós somos complacentes com rebelde, toleramos rebelde. Quem aqui já foi disciplinado alguma vez porque murmurou? E quem aqui nunca murmurou? Então os murmuradores, levanta a mão agora. Levanta a mão, só quem já murmurou alguma vez. Santa Ceia, vai ter pouca gente para tomar ceia esse mês, pastor. Aleluia. Entenda o que eu vou dizer, para você não interpretar que eu estou pregando diferente. Entenda o que eu vou dizer. Se uma pessoa estiver em adultério, ela atrapalha muito menos o andar da obra de Deus do que o murmurador. Não estou dizendo para apoiar adultério, não. Estou dizendo que, à luz da Bíblia e da manifestação, gente, Deus não vem na tenda, simples assim. Eu vou provar um negócio biblicamente para vocês, muito pesado. Mas se nós não tomarmos cuidado, a possibilidade de você servir a Deus em doutrina e servir a Satanás em princípio. Ou seja, você atua no reino de Deus em doutrina e atua no reino das trevas em princípio. Explica isso, pastor. Explico. Deus disse a Samuel: diga para Saul matar todos os amalequitas. Mata criança, mata toda essa gente. Por quê? Porque a medida está completa. Quando a medida de Deus enche, irmão, Deus sentencia. O que fez Saul? Largou Agag vivo, ovelhas e vacas. Quando Samuel chegou, olha o que disse Saul: cumpriste a palavra do Senhor? Samuel perguntou para ele. Ele disse: cumpri. Ele disse: e que barulho é esse, que mugido que é que eu ouço aí de ovelhas e vacas? Deixa eu te contar uma história. Quando a gente foi executar, eu vi essas ovelhas gordas, eu vi essas vacas gordas, e eu lembrei do culto. Eu disse: isso no altar para Jeová
ele vai sentir essa gordura e vai receber esse holocausto. Isso aí, Samuel, é para culto a Jeová. Samuel olhou para ele e disse assim: Saul, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem mais prazer em obediência do que em holocausto ou em culto. Porque o teimar, o porfiar, o arrumar confusão, o questionar, é a mesma coisa de pecado de feitiçaria. O que significa isso, pastor? Como é que é o nome do senhor? Misael. Misael trabalha aqui com o pastor, certo? No campo, mas tem submissão aqui ou não? Pronto, superintendente. Isso não é pouco não, é muito, viu? Uma palavra dele lá desmantela você. Esperto. Aí eu chego ao pastor Misael e digo assim: pastor Misael, digamos que o pastor Misael trabalha aqui na sede, só para os irmãos entenderem. Eu chego para ele aqui no final e digo assim: pastor Misael, vai pregar lá em São Paulo? Vou levar o senhor para pregar num congresso lá. Qual a data? Eu dou a data para ele, ele disse: fechou, estou lá. Aí ele chega para o pastor e disse assim: pastor, quero falar para o senhor que tal dia eu não estou aqui não, viu? Eu vou estar pregando lá em São Paulo. O pastor me convidou, estou com agenda. Primeiro, irmão, ele é servo. Servo não comunica, servo pede. Servo pede: posso ir? O senhor vai precisar de mim nesse dia? Mas aí quando ele comunica, o pastor diz assim: olha, você não pode. Nesse dia eu vou precisar de você. Ele diz: não, eu já dei a palavra ao pastor Edi, eu vou. Mas irmão, aí o pastor muito inteligente disse: não, tá bom, meu irmão, você quer ir, você vai. Não, pastor, então arruma outra aí, porque eu não posso não, eu tenho que ir. Tá bom. Chega lá, eu não estou sabendo nada, recebo Misael lá. Bota ele para pregar, irmão, ele prega. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura enfermo. Quando ele vai terminando a mensagem, antes dele me entregar o microfone, ele diz assim: irmãos, foi luta para chegar aqui. O diabo se levantou, queria impedir de todo jeito, mas Deus me deu vitória. Qual é o problema, irmão? Diga assim: Misael atuou na doutrina, usando o dom, mas o princípio foi satânico, porque ele foi debaixo de desobediência. Deu para entender ou não? Fui claro com os irmãos? Olha como isso é perigoso, irmão. A linha que divide, irmãos, ela é muito fina. Ministério, meus irmãos, é um negócio sério. Liderança é um negócio sério. Sabe, o obreiro, se ele não vigiar, ele é pior do que o diabo para atrapalhar a obra. É, pastor? É. Pedro está com Jesus e diz: tu és o Cristo. Caminhou mais um pouco, Jesus disse: estou indo para a cruz. Ele diz: vai não. Jesus disse: para trás de mim. Já estava endemoniado. Acabou de ter uma revelação de Deus, já estava tendo uma do diabo. Ainda bem que Jesus era sábio, mas ele disse assim: para trás de mim. Mandou o Satanás e ficou com Pedro. Tem gente que manda o Pedro e o Satanás junto embora. Não, nós fomos chamados para mandar o Satanás embora e ficar com o Pedro. O Pedro é bom, o Pedro vai dar fruto, o Pedro vai melhorar lá na frente. Mas olha para cá. O diabo, você diz a ele: sai em nome de Jesus. Ele sai ou não? O obreiro começa a dar trabalho e você fala assim: meu irmão, não faça isso em nome de Jesus. Ele continua fazendo. Ele é pior do que o diabo, irmão. Olha, por que ele é assim? Porque ele olha e diz: o senhor é pastor? Também sou. Nós estamos aqui, ó. A Miriam olha e diz: o Moisés, eu vi esse menino. Ô, meu irmão, pode Deus pegar lá da porta e pôr aqui. Se é uma autoridade, você se curva e diz: é Deus falando por ele, através dele.
e você se coloca no seu lugar e o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Coré, Datã e Abirão. Quem é esse povo? Primo de Moisés, irmão. Primo de Moisés. Qual é o problema deles? Qual é a acusação aqui? Nepotismo. Arão só é sumo sacerdote que é irmão de Moisés. Irmãos, eles já tinham liderança sobre as congregações. Moisés disse: é muito, que vocês acham que o que vocês têm não é suficiente? Aí Moisés, com aquele coraçãozão de pastor, chamou para a reunião: vem cá, vamos resolver isso. Não aceitamos. Você e seu irmão estão pensando que vocês são donos da congregação. Olha, Moisés disse: gente, não é nada disso. Olha, não fui eu. Quem chamou o Arão foi Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Você não tem conhecimento de causa. Então não entra nesse negócio, gente. Pior ainda, começaram a acusar Moisés de defraudar a congregação. Moisés está roubando. Moisés chama de pessoal, vamos resolver. Sabe o que eles fizeram, pastor? Saíram no setor, na regional, conversaram com 250 líderes de congregação. Começou com quantos? Daqui a pouco já tinha 253. Eles contaminou 250. Aí veio os 250 fazer pressão na liderança. E Moisés disse: gente, não é nada disso. Meus irmãos, já viu aquela conversa de pastor? Meus irmãos, vamos orar. Vem para a reunião. Não vamos, não queremos conversa. Nem na reunião quis ir mais. Aí Moisés foi orar. Aqui tem uma quebra da falta da honra, irmão. Gente, quem enfrentou Faraó? Quem tinha currículo de ter ficado 40 anos no palácio? Quem enfrentou aquele deserto? Você leu comigo na introdução aqui. Eu queria ter umas 2 horas só para falar sobre honra, irmão. Por causa de meia dúzia de atrapalhado aí, os crentes estão esquecendo de honrar a liderança. Uma coisa é respeitar, outra coisa é honrar, é reconhecer. Um dos princípios da honra é que a unção do altar vai para o povo. Então a igreja inteligente, o pastor dela tem que morar na melhor casa que a igreja tem condições de dar, se ele precisar. Ele tem que usar o melhor carro que a igreja tem condição de dar. Mais ainda, a família dele da mesma forma. Número 1, se exige de mulher de pastor um monte de deveres, mas se esquece do direito. Não, olha, a esposa do pastor tem que fazer assim, a esposa do pastor tem que andar assim. Peraí, por quê? Não, porque ela é mulher do pastor. Ora, já que ela tem essa carga de obrigação, ela tem uma carga de direito. Mas a igreja sábia entende que a unção do sacerdote vai para ela. E eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, irmão. Quando eu ministro seminário sobre finança, eu falo disso. Sabe por que tem igreja que não prospera financeiramente? Porque não honra o seu líder. Porque pastor e igreja tem que andar equiparado. Não pode a igreja estar lá em cima financeiramente e o pastor estar lá embaixo. O contrário também é verdadeiro. Não pode o pastor estar lá em cima e a igreja lá embaixo. Mas quando a igreja honra o seu líder, meu irmão, Jesus disse que aquele que der um copo de água para um profeta,
contabiliza na conta dele. Por exemplo, o irmão que trouxe essa água aqui, tudo que eu estou ganhando do céu, para ministrar aqui do céu, vai para a conta dele também, sabia? Vai para a conta dele. Então, quando você abençoa o teu líder, reconhecendo, honrando ele, automaticamente toda a unção que foi depositada sobre ele, de bênção, de prosperidade, de família, ela começa a ir para a tua casa, começa a ir para os teus filhos, começa a ir para a tua família, aí a bênção te segue. Isso é um desafio dos últimos dias, irmão. Um desafio dos últimos dias. Eles então acusam Moisés. Sabe o que Moisés fez? O escritor Flávio Joséfo diz que Moisés orou assim, ó: Senhor, ele vai orar, Senhor, tu sabes que eu não queria estar aqui. Ele relembra o encontro que ele teve lá na sarça, pastor. Quantas vezes a gente ora assim? Ele disse assim: Senhor, não fui eu que chamei o Arão, não, foi o Senhor. Eles estão dizendo que o Arão é sumo sacerdote só porque é meu irmão, como se tivesse algum pecado em ser irmão do líder. Ela não pode nem nascer filho do líder, não pode nascer irmão do líder, porque... Aí Moisés disse assim: Senhor, eu quero dizer uma coisa, se foi o Senhor quem me chamou, o Senhor vai fazer uma coisa nova hoje. O Datã, o Coré e o Abirão, eu quero que o Senhor faça um negócio novo. O que foi, Moisés? Eu quero que o Senhor risca a memória deles, do cachorrinho dele, do papagaio dele, do jumento dele, da ovelha. Olha, nada que lembra eles vai subsistir. Moisés orou assim. A Bíblia diz que a terra abriu, irmão, ó. Engoliu os homens e fechou no lugar. Parece que tinha um buraco aqui. Não tem buraco aqui mais não. Não, o que foi? Não tem buraco, não dá nem para ver. Aonde? Cadê? Você viu o Datã? Não. Você viu aquele cachorrinho de estimação da mulher dele? Aquela pitizinha? Não vi não. E o jumento? E o cavalo? Não vi. E os meninos dele também não vi, os meninos dele. De vez em quando eu pergunto: cadê seu filho, irmão? Pastor, está desviado. Está desviado. E a mulher, pastor, a mulher não foi embora com outro homem. Você está entendendo, irmão? Aí sobrou 250, que foram influenciados pelos 3 cabeças. Aqui eu aprendo um princípio, irmão. Deus pune rebelde de forma proporcional. Ninguém fica sem couro. Mas do grau que você se envolve, vem a punição. Do grau que você se envolve, vem a punição. Mas só de você passar na tenda, porque Moisés gritou: olha, ninguém se aproxime da tenda desses homens, porque Deus trará juízo. Meu irmão, sai de perto de rebelde, de murmurador, porque qualquer hora Deus vai descer na tenda dele, e se você estiver lá, você vai junto. Passa lá não. 250 líderes, a Bíblia diz que Deus causou um incêndio. Eles morreram com incensário na mão, matou os 250. Só que sabe o que aconteceu? Os 250 já tinham levado o assunto para a congregação, irmão. E daqui a pouco Deus saiu catando. E vai matando, e mata 500, e mata 1000, mata 2000, mata 4000, mata 5000, mata 6000, mata 10.000, 14.000 está morrendo. Aí Moisés correu e disse: Deus, para. Deus disse: só tem um jeito de parar. Eles precisam de conserto. Morreu 14.750. Sabe o que aconteceu? Deus disse: pecaram contra Arão. Então só Arão pode aliviar o pecado deles agora. Meu irmão, acha o WhatsApp de quem você pecou contra, acha o telefone, vai lá e peça a Deus para ele não ter morrido. Peça a Deus. Pastor, e se ele morreu? Aí resolve com Deus, que eu não sei te explicar isso não. Como é que vai ser esse negócio?
Deus disse: é Arão. Sabe o que Deus estava dizendo, pastor Ranelis? Eles estavam recusando o ministério de Arão. Eles vão ver que a vida está no ministério de Arão. Meu irmão, Deus faz isso. Aquele contra quem você se levanta, Deus cria uma situação para você depender da mão dele. Enquanto você não for lá e depender da mão dele, Deus não tira a maldição. Arão pegou o incensário e saiu no meio do povo. Aí Deus chamou para uma reunião. Faça o seguinte: o fermento ficou aí, não ficou? Ficou. Vamos fazer prova agora. Cada um traz uma vara aqui. E vamos botar ela na congregação. E vamos ver com quem é que Deus está. Irmão, tem um bocado de vara seca se levantando, irmão. Achando que é, achando que tem, achando que faz, mas não tem fruto, não tem flor. Mas o ministério que Deus aprova, irmão, pode cortar do jeito que quiser, pode bater do jeito que quiser. Aonde tem autoridade, tem a bênção de Deus e continua florescendo, continua florescendo, continua florescendo. Diga comigo: Deus pune rebelde. Ninguém fica sem punição. Esse assunto é perigoso, gente. Você pode atrair um problemão. Pastor Edi, o que eu faço? Tem um irmão, tem uma irmã que quando me vê, lá vem com o assunto. Faça como Jessé o dia que Samuel foi lá. Ele saiu de encontro e gritou: é de paz a tua vinda? Se é de paz, eu vim, então entra, bendito do Senhor. Então você pergunta logo: irmão, eu estou indo aí você fala: mas é de paz a tua vinda? O que você vai fazer? Não, eu vou aí para a gente cultuar. Então vem, pode vir, mas se vir para murmurar, não passa aqui não. Amém? Deixa eu aplicar um negócio aqui para condensar dentro do tempo que temos. Esse assunto, irmão, é muito vasto e muita coisa. Você pode adquirir o livro, ainda tem alguns exemplares que tem tudo isso que eu estou dizendo para você detalhado. Qual a visão de Jesus sobre esse assunto? Pastor, o senhor falou de Paulo, o senhor falou do Antigo Testamento, mas o que é que Jesus ensinou, falou, como que Jesus se portou nessa questão de autoridade? Começou assim, Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que João está pregando à margem do Jordão. Quem era João? João era a voz profética, irmãos. A voz profética. Malaquias capítulo 4 diz: eis que eu envio o meu anjo diante de ti. Depois de uma sequidão de 400 a 450 anos, aonde Deus não falou com o povo, entre o Antigo e o Novo Testamento, por nenhuma manifestação, quem é que surge à margem do Jordão? João o Batista. O que João aparece fazendo? Pregando arrependimento e dizendo: ei, arrependei-vos porque é. E João disse uma palavra, disse: olha, eu estou batizando com água, mas após mim está vindo um aí, ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. Eu ponho o machado na raiz e ele já mete a pá. Ele é mais poderoso do que eu. De repente o que acontece? 30 anos bateu. Jesus olha para os pais terrenos, disse: estou indo para a Judéia. O que você vai fazer? Vai começar o ministério? Vai começar fazendo uma cruzada? Vai começar curando um cego? Vai começar purificando o leproso? Vai começar ressuscitando o morto? Não. Eu vou começar procurando a minha autoridade. Eu vou começar procurando o pastor que vai ficar sobre mim. Ô pastor Edinho, o que o senhor está ensinando?
Eu estou ensinando que a autoridade do céu na terra estava sobre João Batista. Jesus está iniciando o ministério e ele vem como homem, não como Deus. Ele vem ungido, ele vem com poder, ele vem com unção. Agora diga comigo assim: poder e unção vem do alto, autoridade vem de baixo. Significa o quê? O poder e a unção é Deus quem dá, a autoridade é Deus quem transfere da vida daquele que já tem. Então a autoridade você sempre vai buscar na mão de alguém, e o nome disso é legitimidade, irmão. Ninguém pode pular e dizer assim: ei, eu me ungi, eu mesmo botei a mão na minha cabeça, eu sou a partir de hoje. Não, não funciona assim. Você precisa ser legitimado, caso contrário é do Paraguai. Quem é seu pastor? Quem te consagrou? Qual a sua convenção? Quem é o seu líder? Não, é a igreja do José. Tem uns que botam lá a foto, igreja do fulano, e bota a foto dele. Tem que ser mesmo, porque é dele. Ninguém legitimou ele, ele não tem autoridade para estar ali, ele se autoconsagrou. João está batizando. Quando João olha na fila, quem está na fila? Aí João olhou e disse... Aí Jesus disse: João, deixa, para que se cumpra a justiça. Até aquele momento, João está olhando na fila, e quem João está vendo na fila? Ele está vendo Jesus, mas ele não sabe que Jesus é o Cristo. Não, pastor, não. E por que ele disse: eu que devo ir a ti? Porque ele está olhando para o primo dele. O primo dele nunca falou um palavrão perto dele. O primo dele tinha um histórico. A mãe conta a história: o dia que eu abracei a sua tia, você, João, pulou no vento. Teu primo tem um negócio diferente. Ele não tem discernimento, mas ele está batizando. Deus disse: João, aquele que você vê o Espírito descer, é ele. João batiza um, tem pomba não, vai para lá, não, você não. Batiza outro, vai para lá. Aí o primo Jesus está vindo. João disse: deixa, para que se cumpra a justiça, disse Jesus. Aí João não entende. Para que se cumpra, sim, deixa, João, para que se cumpra a justiça. Mas ele põe no plural: para que nós cumpramos a justiça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu me submeto ao teu batismo. Quando João batiza Jesus, ele sai da água, o céu confirmou. A Bíblia diz que o céu falou e o Espírito desceu, testemunhou na hora. Porque todas as vezes que eu me submeto à autoridade, o céu se abre, e todas as vezes que eu saio debaixo de autoridade, o céu se fecha. Vamos entender isso? Diga assim: todas as vezes que eu estou debaixo de autoridade, o céu se abre. Quando eu saio debaixo da autoridade, o céu se fecha. Vou te dar um exemplo. O que é o céu se fechar? Todo rebelde, Deus fecha dele a porta da revelação. Ele não consegue enxergar mais a luz da palavra, a verdade bíblica, a revelação de salvação e de comunhão com Deus. O camarada está debaixo de autoridade, ele é usadíssimo por Deus. Quando ele sai, ele começa a pregar e fazer uns negócios que você não acredita. Mas rapaz, como é que essa pessoa está pregando isso? Você não acredita que é ele. Por quê? Porque ele sai com o que ele soube até ali. Dali para frente está fechada a revelação para ele. Deus não tem mais comunhão com ele. O dia que Deus chamou Saul, que jeito que ele começou? A Bíblia diz que Samuel orou por ele. Ele desceu no arraial e fez o quê? Profetizou. Profetizou, irmão.
E que jeito que ele terminou? Consultando uma feiticeira. Como que alguém que começa profetizando, termina consultando feiticeira? A revelação fechou. Não consegue ter contato com o céu mais. No momento que Jesus é batizado, o céu se abriu. O Pai gritou o nome lá em cima: este é meu filho amado, em quem me compraz. Mas tem um problema. João aponta, ele vai saindo da água, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele de que eu falava. E aí o povo olha para João, olha para Jesus, diz: mas como é ele? Você falou que ele é maior do que você. Você falou que não era digno nem de desatar a sandália. E aqui Jesus ensina algo interessante, irmão. Você pode ter mais teologia do que o teu líder. Você pode ser mais estudado secularmente do que o teu líder. Você pode ter 10 faculdades. Você pode orar o dia todo mais do que seu líder. Mas isso não significa nada no quesito autoridade. A autoridade está na mão dele, ponto final. Jesus é maior do que João. Jesus é mais poderoso do que João. Mas Jesus busca a autoridade do ministério de João. Ou você nunca leu em Marcos 11, quando os fariseus questionou ele: com que autoridade que você está pregando? Olha aí. Jesus disse: escuta, vocês conhecem o batismo do João? Meu pastor é ele, rapaz. Eu sou daquela forma lá. Jesus disse para os fariseus: vocês conhecem o batismo de João? Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não sou clandestino, eu entrei pela porta. Ele sai do batismo e para onde é que ele vai? Ele vai para o deserto enfrentar Satanás. Meu irmão, se você estiver debaixo de autoridade, você pode enfrentar Satanás, enfrenta o deserto, enfrenta o que for, não tem problema. A bênção de Deus está contigo e a vitória chega no nome de Jesus. Aí Mateus fala um negócio interessante, irmão. Lá no capítulo 11 a Bíblia diz que prenderam João. E Jesus está pregando. Aí João chamou os discípulos e disse assim: vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo, que havia de vir. Agora, é interessante isso ou não? Quem foi que falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi João, sim ou não? Quer dizer, João estabeleceu Jesus sobre a autoridade, e agora ele chama os discípulos: vai lá e pergunta se é ele mesmo. Porque a opressão endoidece até o sábio. Você já viu a hora que o seu pastor fala: rapaz, será que esse camarada tem chamada mesmo? Assim estava João. Aí chegaram para Jesus, imagine isso, irmão. Eu parece me ver a cena, chegou os discípulos, já tinha aquele problema, ele jejuma, nós não jejuamos, os teus discípulos jejuam, os de João não jejuam. Aí chegaram e disse: fala um negócio para o senhor, seu pastor disse que não tem certeza que você é o Cristo não. Mandou perguntar se você é mesmo. Ei, irmão, aí Jesus dá um show. Jesus disse assim: do meu pastor ninguém fala aqui não. Do meu pastor ninguém vai murmurar aqui não. Não. Vai lá e diga para o meu pastor que eu estou com aquela unção que ele me deu. Diga para ele que o cego está vendo. Diga para ele que o paralítico está andando. Diga para ele que o leproso está purificado. Diga para ele que os mortos estão ressuscitando. Diga mais, diga para ele que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga para ele que os sinais que ele falou estão acontecendo. Aí um olhou para o outro:
E tem mais um negócio que eu vou falar para vocês. Que foste ver? Uma cana trilhada pelo vento? Ou um homem vestido de púrpura no deserto? Que foi ver? Deixa eu falar para vocês quem é meu pastor. Um profeta? Não. Eu vou dizer a vocês que ele é muito mais que um profeta. Malaquias disse que ele é um anjo. Isso é Jesus falando para quem chegou. Malaquias disse que ele é um anjo que veio. Mas para vocês eu vou dizer outra coisa. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que o meu pastor. Ele é grande. Ele é poderoso. Será que Jesus reconhecia a autoridade ou não? Mateus 14, a Bíblia diz que o dia que João morreu, chegaram e deram a notícia para ele. Isso me impressionou em Jesus, irmão. Olha o respeito que Jesus tinha por João. A Bíblia diz, pastor, que naquele dia, ele pegou um barco e saiu só, não levou ninguém com ele. Ele está angustiado, ele está triste pela morte do seu líder, porque ele amava João. Quando a igreja for arrebatada, ela vai passar no tribunal de Cristo, receber galardão, e depois nós vamos para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que lá vai estar Abraão, Isaque e Jacó. Mas é interessante que João Batista vai estar lá naquele dia. Ele perdeu a cabeça, mas naquele dia ele vai estar com cabeça e tudo. Porque a Bíblia diz, o amigo do noivo assiste. O amigo do noivo assiste. Quem era a autoridade de João, irmão? Simples assim, ó. João tem um pé no Novo Testamento e um pé no Velho Testamento. Jesus disse, não tem ninguém maior do que ele. Ele olha para a lei e ele aponta a graça da frente. Como é que eu começo o meu ministério sem a autoridade dele, que é um anjo enviado por Deus? Então Jesus entra debaixo da autoridade terrena de João. Eu termino aqui. Sabe o que Jesus ensina? Sabe o que Jesus ensina? A necessidade de amar o líder. Eu tenho pregado isso, irmão. Sabe, pastor René, o grande desafio nosso hoje é que sem perceber, meus irmãos, a pressão ministerial está aumentando cada dia. Termina um culto como esse, ou um culto de domingo normal, uma santa ceia, o pastor prega uma palavra aqui, quando não no ambiente de culto, mas quando você chega ali, você já vai ouvir, deixa eu ver o que o fulano de tal fala sobre isso, que o pastor pregou. Deixa eu ver a opinião do ciclano. Aí daqui a pouco lá vem você, não pastor, olha, mas não é bem do jeito que o senhor pregou não. Fulano está dizendo isso, ciclano está dizendo aquilo. Meu irmão, deixa eu te ensinar duas coisas. Não vou desrespeitar ninguém, teólogo, que tem opinião. O que eu quero dizer é que existe uma autoridade sobre a sua vida, e Paulo escreveu assim para Timóteo: Timóteo, guarda as sagradas letras, sabendo de quem já tem aprendido. Meu irmão, pastor não prega só com teologia não, pastor prega com vida, pastor prega com exemplo, pastor prega com vivência de entrar e sair no vosso meio. Então a tua referência é seu líder, a sua referência é aquele que está contigo, que quando tem um problema você vai orar lá na sua casa, vai te dar um conselho pastoral. Essa é a sua referência, irmão. O resto fala o que quer. Se Deus te abençoou até aqui, se você foi chamado por Deus e Deus tem cuidado da sua vida, para que é que você vai sair feito avestruz, comendo tudo que acha por aí e vir regurgitar depois? Qual é a dificuldade? Os profissionais de púlpito, irmão. E aí os crentes vêm para a igreja hoje, senta, cruza a perninha, parece que está no cinema, só falta pipoca. Exige o tipo de mensagem,
o tipo de pregador. Uai, dependendo do convite, eles querem exigir até como a gente vai vestido. Porque tem que ir de acordo a rigor. E sabe o que acontece? A igreja, de um modo geral, está passando a ver pastor como máquina. Então ela não ama o pastor. Ela ama o ministério do pastor. Ela ama o que o pastor pode oferecer para ela. O dia que ele disser não, acabou. O dia que ele não puder atender o que ela está exigindo, acabou. Mas sabe qual é a recomendação bíblica? Jesus morreu, ressuscitou, as mulheres chegaram. Jesus mandou um recado, disse: olha, diga para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Marcou uma reunião ministerial. Aí Jesus disse assim: fala para Pedro que ele não pode faltar nessa reunião. Agora imagine que Jesus morre com Pedro negando ele. E aí Pedro recebe a notícia: Jesus ressuscitou, marcou a reunião e falou para você não faltar na reunião. O que vocês acham que na cabeça de Pedro passou que ia acontecer nessa reunião? Fala aí. Irmão? Jesus marca a reunião e disse: diga para Pedro não faltar na reunião. Pedro foi não. O que Pedro fez? Chamou os demais discípulos e disse assim: rapaz, vamos pescar? Vamos pescar? Eu estou indo, quem quiser vem comigo. Ele tinha liderança, todo mundo acompanhou. Jesus disse: não vem na reunião? Eu vou na pescaria. Eu vou na pescaria. Chegou lá, pescaria sem direção de Deus, não tinha pego nada. Jesus disse: sobe, lança essa rede de novo. Diz a Bíblia que eles pegaram 153 grandes peixes. Aí eles vêm chegando para a praia. Quando eles vêm chegando para a praia, Jesus disse: cadê os peixes que vocês pegaram? Ah, Jesus está ali. Deixa esses peixes aí. Vinde jantai. Enquanto eles estão tentando pegar o peixe, Jesus já está com o peixe frito. Quando eles viram, pastor, isso, eles disseram assim: Pedro, não dá para identificar direito não, mas é o Senhor. Quando disseram é o Senhor, Pedro disse: veio para a reunião. Diz a Bíblia que ele está só de shortinho de banho. A expressão estava nu, pouca roupa, pulou na água. Já é o Senhor. Mas Jesus disse: não, aqui é uma janta, fica tranquilo, o assunto aqui vai ser. Aí eles vêm para a praia, Pedro botou a roupa, meio cabreiro, vai encostando. Mas não tinha jeito, irmão, a liderança estava no sangue. Eles estão jantando, o irmão João já viu que era Jesus mesmo, correu, colou nele de novo, porque João não perdeu a oportunidade de estar junto, já colou. Quando João colou em Jesus, Pedro falou assim: Senhor, que será desse? Jesus mandou um recado para ele, pastor, e ele preocupado com o outro. Pode olhar o capítulo 21 de João que você vai ver isso. O que será desse aí, Jesus? Jesus disse assim: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que me importa você? Segue-me tu. O meu negócio é contigo, Pedro. A gente tem uma continha para acertar, meu irmão. Ou você acha que aquele dia que eu falei que eu vou edificar a minha igreja, e eu vou dar a você a chave, você acha que aquela palavra caiu por terra? Por causa da besteirinha que você fez lá com os criados? Eu vou te ensinar a zerar essa conta hoje, Pedro. Jesus, o que é que eu preciso fazer? Deixa eu perguntar: você me ama? Você me ama? Senhor, eu amo. Calma, você não entendeu. Você me ama? Lógico que eu amo, Senhor. Ô Pedro, as suas atitudes não diz bem isso não. Eu vou perguntar de novo. Você me ama? Tu sabes. Tu sabes. Jesus disse: apacenta o meu rebanho. Eu não quero saber se você disse que não me conhecia.
Você fez tudo isso porque você não amava o suficiente. Porque quem ama não trai, quem ama não fala mal, quem ama não tem inveja, quem ama se compadece. Sabe qual é a mensagem aqui, meu irmão? A autoridade que está sobre mim precisa ser amada por mim. Olha o que disse Paulo na introdução que fizemos: esteja sujeito não pelo castigo, mas pela consciência. A consciência o quê? É um homem, é o meu próximo, eu preciso amá-lo acima de qualquer coisa, porque é meu irmão em Cristo, mas Deus o chamou para ser meu pastor, pois sobre ele a autoridade. Então eu não amo o ministério dele, o que ele pode oferecer, eu amo a ele como pessoa. Então eu preciso honrá-lo, eu preciso respeitá-lo, eu não posso falar mal, eu não posso trair, eu preciso amá-lo. Oh, rapacalapassorabandarabacabarrai. Esteja em pé em nome de Jesus. Epadarapacalabandaracabahai. Pipiacalasoprepipopoporobaca. Amandarabasurabaca. Há duas palavras aqui nesta noite. De parasopipofoma darakamahai. Dakayamapakasoprepipofomahai. One triprepipocomata. Demipion delastuplifopepipacamadaраkai. Emaya prepepipocomadaраkai. Número 1, olha para o teu líder, enxergue a autoridade que está sobre ele, respeite e ame isso. Segundo, para de medir de igual para igual. Você pode dar muito mais do que tem dado. O primeiro pecado que está acontecendo aqui é um pecado de omissão. Você pode produzir mais do que tem produzido. Há alguns aqui que não querem produzir porque a tua produção enaltece o teu líder. E você é tão mesquinho que não quer dar mais do que tem dado, porque o crescimento da obra você não entende que é cooperador. Esse é o primeiro passo. Você pode dar mais do que tem dado. Você pode produzir mais do que tem produzido. E o segundo desafio aqui é que essa rebeldia branda, eu não falo nada, mas não faço nada que pede, queimando igual fogo de monturo. Isso traz peso. Peça perdão a Deus, procure o teu líder e diga: conte comigo. A bênção para mim, para o meu setor, para a igreja onde eu estou, está na sua mão. Eu entendi isso pela palavra, então conte comigo, eu quero cooperar. O lapacaia pipa para pipa paparabadarakai. Espírito de Deus está nesse ambiente. Ebabacaia sopre pipa parabacamaha. Repacaia mandala sope pipopomora. Naimi prama chople pepipo comanda. Naimi piantui. Sepakaya pipo pomambarabaka. Ora enti pipo mandara suraka. Ai mi plombe pipoco. Dan tripla pla sopri popo.
Se não for nenhum constrangimento, eu preciso que a esposa do pastor Raineres suba aqui no altar. E o pastor, por gentileza, pastor, chega aqui ao lado dela. Os obreiros e a igreja estendem as mãos para cá. Diga assim, pastor, com essa fraqueza toda. Diga assim, pastor, está fraco. Diga, pastor, irmã Creonice, nós ouvimos palavra de Deus. Queremos aperfeiçoá-la. A partir desta noite, nós vamos mudar radicalmente, porque nós entendemos que a bênção de Deus, ela vem sobre vocês e chega até nós. Diante de Deus agora, fazemos um voto de obedecê-los, honrá-los e amá-los pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra vocês subsistirá. Eu e a minha casa intercederemos por vocês com mais frequência. Reconheceremos o ministério de vocês em nome de Jesus. Diga assim: nós o amamos, nós o amamos, nós o amamos em nome de Jesus. Pacaiá pra soprecabandara pacaparabacabadabacai. Espírito de Deus, vem, 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 Espírito. Pacaiá paparapacaparabacababaca. Oh, o céu está aberto, 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 o céu está aberto. Ei, pacaia papa sorepi paparabacá. Daia pra sorababababacá. Receba do céu nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de me ouvir durante essa tarde e esse dia. Pastores, obreiros aqui, muito obrigado pela paciência. Amados, eu disse para vocês durante essas horas, nada mais do que 20% do que está aqui. Aqui nós temos, por exemplo, o que é ser uma autoridade. Como eu me comporto sendo uma autoridade. Qual é o exemplo que eu tenho que dar como autoridade. Aqui nós temos a diferença entre submissão e obediência. Aqui nós temos muita coisa boa que você pode levar. Eu ainda devo ter ali nada mais do que uns 30 e poucos livros. Então leve eles, não me deixe voltar para São Paulo com eles. Leve para alguém que você conhece, para um obreiro, para um líder. Abençoe a vida dele. Amém? Até outro dia, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado, pastor. Passei 1 minuto do tempo que o Senhor me deu.